Olá, parte 2 do capítulo 9, a restauração de Portugal. Antes de continuar, quero só definir que a música em background é uma música chamada Deus do Céu, que eu compus, né, que agora eu estudo piano, né, para a próxima reencarnação, entendeu? E isso é muito assim, gratificante, né? Saber ler as partituras, etc. É um desafio, né? Para a idade que nós temos, é um desafio muito grande. Bom, continuando. Então, explicou o Divino Mestre, depois que ele fez a pergunta, que foi o seguinte: essas dolorosas experiências dotarão Portugal de novos ensinamentos, acrisolando nele as concessões de brandura e de fraternidade, a fim de que possas compreender ao nosso esforço a edificação da pátria dos meus ensinamentos. Quais os elementos encarnados que utilizarás para essa restauração? Então, Jesus já vai dar uma ideia para ajudar Portugal e nós, né? A partir disso foi entre 1600 e 1625, né? Senhor, falou ele, com o vosso apoio e com o vosso amparo, esperamos realizar essa reorganização buscando para o trono os descendentes de Dom Afonso, primeiro Duque de Bragança, que atualmente detém a maior fortuna portuguesa e em cuja casa vive mais de 80 mil vassalos. Olha que beleza, hein? De Bragança, é só fazendo um parênteses, né? Eu nasci em Bragança do Pará, né? Mas não conta nada para ninguém, certo? Quanto ao vosso plano, constará de uma largação dos agrupamentos espirituais sob a minha direção, combinando com as falanges de Ismael. Lembre, Ismael, nos capítulos anteriores, Ismael é o governador espiritual do Brasil, né? E o Cristo é o governador espiritual do planeta, né? Combinando com as falanges de Ismael, no sentido de intensificarmos o pensamento cristão em Portugal, projetando as mais nobres realizações no Brasil, disseminando-nos entre os colonizadores, a fim de que as concepções de fraternidade se intensifiquem, cimentando as bases da pátria das vossas lições divinas. Nossos apelos se estenderão aos companheiros reencarnados que se encontram nas cortes espanholas e nas selvas americanas, para levantarmos a bandeira de Ismael sobre todas as frontes como sublime legado da vosso coração compassivo e misericordioso. Eliu, sim, Eliu, retrucou Jesus bondoso. Jesus já conversando com Eliu. Teu plano se realizará com a minha bênção, afetuando-se essa ação espiritual conforme a idealiza. Olha aí. Jesus abonou 100% esse plano de Eliu. E se Eliu, olha aí. Temos, no entanto, de considerar que os elementos a serem utilizados são os mais representativos, porém, não constituem as mais necessárias. Não acho que a Casa de Bragança esteja preparada espiritualmente para a sublime realização. Todavia, somos obrigados igualmente a reconhecer que pesadas trevas invadem atualmente todas as atividades políticas da Terra, e tu te esforçarás para ampará-la nos grandes deveres que assumirá neste e nos próximos séculos. Terás o cuidado de inspirá-la no propósito de se organizarem as preciosas combinações com as outras nacionalidades do mundo, para que a pátria do Evangelho não sofra novos choques de raças, além dos até agora sofridos. Bem sabes que, enquanto os homens não se integrarem no conhecimento pleno da minha doutrina de amor e de fraternidade, os tratados comerciais serão os necessários jogos de interesses e equilibrar as ambições.
em proveito dos setores da verdadeira coevolução espiritual. Auxiliarei os teus empreendimentos com a minha misericórdia, pedindo ao Pai Celestial que se digne de guardar-nos sobre o palho de sua bondade infinita. Então Jesus já estava pedindo também o apoio e a proteção do Pai Celestial. Henrique de Sagres organizou as suas falanges em 1640. Portugal era restaurado, subindo ao trono Dom João IV, chamado seus regalos de prazeres da Vila de Sousa para os cuidados do rei. Então, o Dom João IV acabou com aquela farra e assumiu Portugal. A cabo de um período de lutas ferrenhas, houve lutas, né? A restauração se consolida na Batalha de Montijo e a grande nação do Ocidente prossegue em seu labor abençoado por Jesus na formação da Pátria do Cruzeiro. Quer dizer, a Espanha não saiu de graça ali não, certo? Não saiu de graça não. Sob a orientação do mundo invisível, Portugal estabelece tratados comerciais, entre eles alguns como o Tratado de Methuen, que é um tratado com a Inglaterra. Aqui tem uma nota de rodapé que eu vou explicar. O tratado assinado entre a Inglaterra e Portugal no dia 27 de dezembro de 1703. Pelos seus termos, os portugueses se comprometiam a consumir os têxteis britânicos e, em contrapartida, os britânicos os vinhos de Portugal. Então, nessa jogada comercial, Portugal perdeu muito, hein? Ok. Então, entre eles, algum como o Tratado de Methuen, que mais tarde se verificou ser ruinoso para a indústria portuguesa, mas colocava o Brasil a salvo de lutas com o poderio da Inglaterra. Viu? Só para você entender aí, com essa perda financeira de Portugal, a Inglaterra ela protegia os navios que saíam com o ouro e outras coisas do Brasil para a Europa, certo? Livrando do assalto dos espanhóis e outros piratas daquela região, que eram muitos, né? Então, praticamente o Brasil pagou pelo seu ouro essa proteção e valeu a longo prazo. Por isso que o Brasil tem essa área imensa, né? Senão ela seria retalhada pelos países, especialmente pela Espanha, como ela fez em volta de toda a América do Sul, né? Isso é um planejamento a longo prazo, tá vendo? Inspirado por Elio, certo? E, vamos dizer, e abonado por Jesus. Então, ao cabo de um período de lutas, sob a orientação do mundo invisível, Portugal estabelece os tratados comerciais, como eu já li. Toda uma ação espiritual se conjuga harmoniosamente nessa época, e as falanges de Ismael e de Elio buscam, no silêncio e na obscuridade, o grande coração de Antônio Vieira, que se constituiu poderoso organismo mediúnico para as revelações de suas verdades. Olha aí, Antônio Vieira. Ele era médium, grande médium. Então, eu ainda vou pesquisar vamos dizer, as pregações de Antônio Vieira no Brasil, que deve estar documentado. E hoje em dia, com a internet, você encontra essas pregações, tá vendo, totalmente catalogadas, né, em livros famosos e históricos. Vieira, né? Que alegria ter Vieira, que o meu sobrenome é Vieira, Álvaro Vieira, né? Que bom. Vieira, eu acho, inclusive, deve ser o tataraneto dele. Mas ele era padre, não pode ser, certo? Vamos continuar. Vieira toma posição ascendente na corte de Dom João IV. Esse Dom João IV, diz aqui, ele nasceu em 1604 e morreu em 1656. Foi o 21º rei de Portugal, o primeiro da quarta dinastia, fundador da dinastia de Bragança, né? Então, Vieira toma posição ascendente na corte de Dom João IV.
e daí algum tempo, contra a vontade do soberano, que desejava conservar sua palavra de sabedoria e de amor junto do seu coração, o grande missionário embarca para o Brasil. Sua voz, saturada de suave magnetismo, ilumina todas as consciências, esclarecendo todos os corações. E em momento de sagrada eloquência, exclama ele: no Evangelho de Jesus, ofereceu o demônio todos os seus reinos pela posse de uma alma. Mas no Maranhão não é necessário o demônio, tanta bolsa, para comprá-la todas. Basta acender o diabo com um tijupá de pindoba e 2 tupiais para que seja adorado com ambos os joelhos. E não foram poucos os senhores que, tocados dessa claridade divina, cuja origem profunda estava nas lições de Ismael e de seus abnegados mensageiros, recorrem às suas propriedades, envergonhados do crime de manter escravo os seus irmãos, e devolvem para sempre os pobres cativos à liberdade. Que coisa linda. Então aqui encerra a segunda parte do capítulo, capítulo 9, né? A restauração de Portugal, e aí o Brasil continua, e no próximo capítulo, nós vamos, que é o capítulo 10, as bandeiras, né? Nós vamos trabalhar em cima disso aí, ok? Até a próxima.